Kiev, fevereiro de 2022. A cidade que antes respirava cafés movimentados, metrôs lotados e risadas nas praças, agora estava tomada por um silêncio estranho, quase palpável, quebrado apenas pelo zumbido distante de aviões e o estalo ocasional de artilharia. Não eram soldados que enchiam as ruas, eram pessoas comuns, professores, motoristas de táxi, enfermeiras, estudantes, empunhando armas improvisadas, barricadas feitas com carros abandonados e sacos de areia, transformando cada quarteirão em uma fortaleza improvisada. A invasão russa, que deveria ser rápida e decisiva, encontrou resistência inesperada. Uma cidade inteira disposta a lutar, não apenas por território, mas por sua própria existência. No coração da cidade, Andriy, um bibliotecário de 34 anos, segurava um rifle AK-74 que mal sabia manejar. Seus dedos tremiam não por medo da arma, mas pelo peso da responsabilidade. "Nunca imaginei que estaria aqui", dizia, olhando para o mapa rabiscado na parede de seu apartamento transformado em quartel improvisado. Ao seu redor, vizinhos compartilhavam mantimentos, munição e histórias, e juntos formavam uma rede invisível de vigilância e apoio. Cada porta, cada janela era uma posição estratégica, cada rua estreita, uma armadilha potencial. Enquanto isso, nas ruas, civis patrulhavam com coletes feitos de peças de carro e capacetes improvisados. Eles não tinham treinamento militar formal, mas tinham algo que nenhum exército poderia comprar: conhecimento íntimo de sua própria cidade. Sabiam cada beco, cada saída de emergência, cada esconderijo que poderia salvar vidas ou atrasar o avanço inimigo. E foi exatamente isso que tornou Kiev um labirinto mortal para as tropas russas. A guerra não era apenas de tanques e artilharia, mas de inteligência local, astúcia e pura determinação. Maria, uma enfermeira de 28 anos, transformou a clínica onde trabalhava em um posto de primeiros socorros de guerra. Entre curativos e soro, ela treinava vizinhos em procedimentos básicos de primeiros socorros, mostrando como improvisar bandagens, estancar hemorragias e até criar armadilhas de alerta para patrulhas inimigas. "Não éramos soldados", dizia, "mas precisávamos agir como se fôssemos." Sua história se repetia em toda a cidade. Padeiros virando mensageiros de rádio, motoristas de ônibus transportando civis para abrigo, professores ensinando estratégias de camuflagem. O primeiro grande teste veio quando tanques russos avançaram em direção ao centro da cidade. O som metálico dos veículos cortava o ar como trovões mecânicos, mas os civis não recuaram. Andriy e seu grupo posicionaram barricadas em ruas estratégicas, colocando pneus incendiados e escombros para retardar o avanço. Drones sobrevoavam a cidade, mas os moradores improvisaram refletores e sinais visuais, confundindo o inimigo e comunicando informações críticas entre os pontos de resistência. A cada emboscada bem-sucedida, a moral da cidade crescia, transformando o medo em força. Os civis aprenderam rapidamente que a guerra não era apenas combate físico, mas psicológico. Cada notícia de destruição, cada prédio arruinado, era um lembrete do que estava em jogo. Mas também havia momentos de humanidade que se tornavam armas silenciosas de resistência. Vizinhos compartilhando comida, jovens entregando mensagens de esperança, idosos cuidando de crianças enquanto pais e irmãos lutavam nas ruas. A cidade inteira se tornou um organismo pulsante de resistência, onde cada indivíduo era uma célula vital. No segundo mês da invasão, relatos de soldados russos surpresos começaram a circular. Eles não esperavam encontrar civis organizados, estrategicamente posicionados, conhecendo cada detalhe da cidade melhor do que qualquer mapa militar. Muitas unidades sofreram emboscadas que pareciam simples acidentes, mas que eram planejadas com precisão. Barricadas estrategicamente colocadas, tiros coordenados de janelas e prédios, alarmes improvisados.
A resistência improvisada, porém meticulosamente organizada, transformou Kiev em um labirinto de incertezas, onde cada passo podia ser fatal. Além da luta física, os civis também travavam uma guerra de comunicação. Redes sociais e grupos de mensagens instantâneas se tornaram canais vitais para informar sobre movimentos inimigos, alertar sobre ataques aéreos e coordenar evacuações. Maria, Andriy e centenas de outros compartilhavam informações em tempo real, muitas vezes correndo riscos inimagináveis. Cada mensagem enviada era uma arma silenciosa. Cada informação repassada podia salvar ou custar vidas. Com o tempo, histórias de coragem começaram a emergir das sombras. Um grupo de estudantes universitários bloqueou um dos principais eixos de acesso à cidade, improvisando barricadas e sinais luminosos. Um padeiro de 55 anos, chamado Victor, conduziu civis feridos através de becos estreitos, desviando de patrulhas inimigas. Crianças escondiam suprimentos em mochilas e os entregavam para adultos que lutavam nas ruas. Cada ação, aparentemente pequena, somava-se a um esforço coletivo que redefinia o conceito de resistência urbana. O impacto psicológico nos invasores era profundo. Tropas bem treinadas e equipadas encontravam uma cidade viva, onde o inimigo não era apenas um exército, mas uma população inteira pronta para reagir. O medo, a frustração e a surpresa desgastavam as forças russas de uma forma que nenhuma artilharia poderia alcançar. Ao mesmo tempo, dentro da cidade, a resiliência crescia exponencialmente. Civis que antes não sabiam o que era um rifle agora se tornavam especialistas em táticas improvisadas. Aqueles que temiam a guerra agora encontravam coragem em solidariedade e planejamento cuidadoso. Enquanto os meses passavam, Kiev se transformava em um símbolo de resistência global. Jornalistas estrangeiros documentavam a transformação de civis em combatentes urbanos, mostrando ao mundo que uma cidade poderia lutar de formas inesperadas. Cada vitória, mesmo que pequena, inspirava outras regiões da Ucrânia a se organizar. Cada história de sobrevivência e coragem se tornava um exemplo de como a determinação e o conhecimento local poderiam enfrentar forças muito maiores. Ao olhar para trás, é impossível separar a imagem de Kiev da imagem de seus habitantes. A guerra não era apenas sobre linhas de frente e tanques, era sobre pessoas comuns que se recusaram a aceitar a derrota, que encontraram força em suas próprias mãos e transformaram medo em ação em certeza, em estratégia caos em resistência. Civis se tornaram soldados, e a cidade inteira se tornou um campo de batalha vivo, onde cada indivíduo tinha um papel crucial e cada ação podia mudar o destino de milhares. E assim, mesmo cercada por inimigos poderosos, Kiev sobreviveu, não apenas por armas e táticas, mas por coragem, inteligência e união. A resistência de civis comuns transformou a narrativa da guerra, mostrando que mesmo na mais brutal das invasões, a determinação humana pode virar o jogo. A cidade, que antes era conhecida por suas ruas movimentadas e cafés tranquilos, se tornou um símbolo mundial de resiliência, lembrando que em tempos de guerra, heróis podem surgir nos lugares mais inesperados, e que a força de uma população unida pode desafiar até mesmo os exércitos mais poderosos.